Ô, rapaziada, tô aqui com meus dois amigos que a gente criou essa ideia aqui juntos. A ideia não é nem ter roteiro nem nada, por isso que eu não me papo sem rasgo. Porque eu tava falando até no início, né, Matheus? O Roberto entrou bem depois. E a ideia é a gente gravar as conversas que a gente teve. Que a gente vai ter agora a partir dessa ideia inicial desse projeto aqui. Porque eu acho que amigos, quando conversam, assim, tem momentos que precisam ser registrados, tá ligado? Então a ideia do Papo Sem Rascunho é basicamente isso, é a gente registrar conversas, lógico, com temas interessantes, nada de zoeira de amigos, lógico, vai ter uma zoeirinha aqui ou outra desses dois amigos aqui, né, mano? Quase que eu ia falando outra coisa. É que a gente tem a mania de falar dos trouxões, né? Eu acho que todo amigo tem um apelido um pro outro, assim. Então, a ideia desse projeto é isso, é trocar ideia sem rascunho, sem nada roteirizado, pra ver como que vocês vão adaptar aí, vocês público que estão assistindo aí, beleza? Mas agora fala vocês aí, o Matheus, Roberto, é o jeito que eu falo com ele. Ixi. Bom, primeiro é um projeto que foi ideia aí do Alan, né? E a gente já tinha conversado sobre isso anteriormente. E é importante mesmo ter esses registros, não só isso, mas também como a vida adulta, muitas vezes a gente acaba não tendo muito tempo para conversar e trocar uma ideia com os amigos. Então, esse é um projeto que, além da gente deixar registrado essas conversas, a gente também consegue dedicar um tempo da nossa semana para conversar, né? Muitas vezes a gente não consegue ter esse tempo, então, tirando aqui, deixando algo marcado, a gente pode conversar um pouquinho mais, falar sobre alguns assuntos aleatórios, como sempre foi, né? Desde que a gente está na escola sempre foi assim, sempre qualquer assunto é assunto, qualquer assunto dura 3, 4 horas de conversa. É claro que o ideal é que a gente vai tentar não se alongar muito também, mas vai ser importante esse projeto e é mais para deixar registrado, e a intenção é registrar mesmo a nossa conversa, esse bate-papo, né? E com assuntos aleatórios, eu acho que esse é o principal, né? Mas é isso. Eu gostei que na introdução o Alan até falou ao Roberto que chegou bem depois. já não tem um atrasado aqui no grupo, né? O que chega sempre. Um detalhe, quem que marcou para as 8 horas? Gostei da introdução. Mas, cadeiras à parte, assim, pô, Alan, legal, cara, a iniciativa. E como o Matheus estava falando, né? Muitas vezes a gente tá na correria ali do dia a dia, que mistura trabalho, estudo e mais um monte de obrigações. E por vezes a gente acaba não tendo esse tempo, né, para essa conversa, para fortalecer mesmo esse laço, essa amizade, recordar momentos ali atrás que a gente viveu, saindo, época da escola. Pô, Exato. E é bacana, né, cara? É bacana ter isso. E com essa iniciativa a gente vai ter, né, essa conversa aí semanal. Então, acho uma parada bem legal mesmo. E eu até tava falando pro Matheus, já dando início aqui, o Roberto, que a ideia inicial, né? A gente não tem ideia de como que vai fluir esse projeto. É uma ideia bacana. É uma pessoa, não vamos criar expectativa. Que eu tava falando, rapaziada, tipo, a ideia desse projeto é, como os meninos falaram aí, mas a gente não sabe como que vai ser. A ideia inicial é mais pra gente ter os nossos registros, para incentivar, ter um incentivo de conversa ali no WhatsApp, por telefone, mas não tem aquele registro que às vezes cria lembrança de alguma ideia que teve ali com um amigo, com amiga, e aí às vezes cai no esquecimento. Então, é um início que a gente tá dando aqui. Espero que vocês gostem, hein, quem tá assistindo. E vai ser assim, papo aleatório. Às vezes a gente vai estar no dia a dia com os assuntos que eu acho que foi interessante para ambos aqui. A gente vai estar trazendo.
dando o nosso ponto de vista. E é isso, cara. Registrar pra... Hoje a gente não tem filho, né, mano? Eu, o Matheus, o Roberto, a gente não tem filhos ainda, mas a gente pensa em prolongar muito esse projetinho aqui inicial, então tenho certeza que lá na frente nossos filhos, nosso vai estar olhando isso daqui. Se eu Tá. tenho, ainda não tô sabendo. Não me falaram ainda. A gente... Falando isso agora, me vem na cabeça do Mr. Beast falando lá, não sei porquê, mas veio isso da minha cabeça agora. Quando ele tava lá falando, daqui 5 anos a gente vai estar assim, 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 é basicamente com esse projeto aqui. A gente não tem ideia de como vai ser, mas eu tenho uma convicção assim que vai ser algo muito bonito. Que a gente vai já tá construindo uma história muito legal aqui com esse canal no YouTube aqui. É isso aí. Não, com certeza. E assim, eu já passo a palavra também pro Roberto aí, que o Roberto é o que mais gosta de falar, né? Não é? Tô brincando. Mas assim, só pra gente talvez contextualizar um pouco, né? Aqui, basicamente, eu conheço o Alan desde o do jardim de infância, né, Alan? Sei lá, ali com uns 7, 8 anos a gente começou a estudar junto. Na terceira série. Primeira até a terceira série. Então, faz muito tempo. Eu nem lembro quantos anos eu tinha ali na primeira série, mas faz muito tempo, né, que a gente se conheceu. Aí, na terceira série, acabei mudando de escola, né, indo pra quarta, né. E aí, o Alan, acredito que conheceu o Roberto nessa época, né. Eu conheci o Cu, eu tenho uma linha de falar, rapaziada, vocês vão ver aí que a gente tem um fala com o apelido com o Alberto, isso foi de escola, não sei o motivo até hoje, chama de Cu, mas conheci o Alberto, mano, foi na quinta série, na quarta série eu ainda fiquei lá na Santa Edivisa, na escola, né, e na quinta série quando eu fui pro Monte Castelo, aí eu fui com o Marcelo, que o Alberto até vai falar pra você sobre o Marcelo. E aí, de lá até hoje a gente tá aí, tamo junto aí. Né não, Cu? É isso aí, cara. O Alan eu conheci na quinta série. Eu tava morando no interior. Até puxo o R, né? Vai dar pra perceber aí de vez em quando. Agora eu me controlei um pouco, mas... aí eu fui pra São Paulo, né? Vim pra São Paulo. E aí eu conheci o Alante, esse moleque aí falava pra caramba. E tinha uma caixa d'água. Se algum dia ele for ouvir isso, né? Não sei se você vai lembrar, né? Faz tempo já. Nossa, quinta série. Você fala de quinta série, vai lá pra... Nossa, 2005, cara. Quanto tempo, velho. Quanto tempo. E como é difícil, né, cara, você manter contato com as pessoas, assim, por tanto tempo, né? E, pô, o Matheus, ainda mais hoje em dia. Até por conta da introdução, né, que a gente fez da questão da correria, né, de você tá fazendo um monte de coisa. Às vezes você vai perdendo contato com as pessoas mesmo. E aí às vezes até vem a recordação, faz mó tempo, né, que eu não falo com aquela pessoa. Acho que vocês podem até falar, né, quanta gente, às vezes, que a gente até tá trocando ideia, assim, entre nós, só, e o fulano de tal, nossa, faz tempo que eu não falo, acho que uns 5 anos, né, Verdade. Passou várias pessoas, né, não, rapaziada, pela gente, assim, mas... eu não sei o motivo disso na vida, né, velho? De algumas pessoas permanecer ali pra sempre, praticamente. E outras, tipo, ser passageiro. Sim, uma coisa que eu até tava vendo, né? É muito mais fácil uma pessoa construir uma amizade durante a infância, durante o período de escola e colégio, do que propriamente depois que a pessoa é adulta, né? É muito... o período, digamos assim, ideal é mais quando você é menor, que você não tem tanta responsabilidade, não tem tanta aquela questão de
comparação acho que sempre tem, mas não tem tanto aquele negócio de sobrevivência, né, cara? Porque quando você tá trabalhando, eu acho que acaba entrando muitas questões. Você tem muito mais responsabilidades, você tem muito mais afazeres do seu dia a dia. E quando você é menor, você não tem tanta preocupação. Então, eu acho que além de, tipo assim, quando você é menor, você ter menos maldade, digamos assim, você é mais ingênuo, acho que isso acaba até ajudando a fortalecer a amizade também, né? Se tornar algo mais genuíno ali. É claro, isso não é uma regra, não é que a gente não possa construir amizades depois de adulto ou no trabalho, não é isso. Mas é de uma forma geral, né? De uma forma geral, eu vi já essa expressão e que faz muito sentido, né? E eu acho que a gente construiu isso. Na verdade, eu acabei conhecendo o Roberto em 2011, né? Já no último ano, né, cara, da escola. E aí, no último ano, terceiro ano. Isso, Terceiro ano do... sim, de lá pra cá. Foi até uma história curiosa, mano, você falando sobre isso. Pô, o que aconteceu? O Matheus, a gente estudou até a terceira série. Aí passou esse tempo todo. Você vê como que é as coisas da vida, rapaziada. O Matheus estudava em uma escola, aí eu estudava junto com o Alberto em outra, né? Que a gente começou da quinta série até terceiro ano do ensino médio. E aí o Matheus veio lá da escola que ele tava pra essa que a gente tava. Em uma indicação de uma amiga nossa. E aí que acabou que teve um reencontro de novo. E aí eu acabei sendo a ponte da amizade dos dois também. Né não? Foi. E o Roberto ainda tinha a audácia de falar que não gostava de mim, cara. Olha, eu ia falar isso agora no início. Você que tem uma parede folgada, velho. Né, que no começo ali a gente... tinha zoeiras ali, e aí no começo o Matheus chegou, aí ele ficava agitando, sabe? Ficava isqueirando. Aí depois fui vendo assim que ele, pô, era um cara bacana, mas no começo eu não gostava dele não. Falava, moleque folgado, velho. Eu nem conto a película. Conta, Matheus. Você quer que conte o película que você tinha? Acho que é melhor não. Senão todo mundo já vai saber como é que é minha aparência. Pô, mas aí o Matheus, a gente foi virando bastante amigo depois, ficou jogando videogame juntos, depois o Alan também. Pô, mas aí a gente tá aí até hoje, né? O Matheus conheci em 2011 mesmo, foi, acho que no segundo semestre ali, era semestre ou era bimestre na época da escola? Eu nem lembro mais, eu tô ficando velho. Foi no segundo semestre. Foi tipo no terceiro bimestre e segundo semestre, né? Então, aí foi do terceiro ano do ensino médio. Olha, bem nos 45 ali, né, do segundo tempo ali do colégio. Foi. E legal que a gente tá aí até hoje também, né? Verdade. É o que já, cara. Já faz com vocês sabem mais ou menos, mais de 20 anos com o Roberto, eu acho. E com o Matheus, o que, mano? Quase uns 20, uns 18 e pouco. Por aí, né? Se for ver assim. Eu acho que mais 20 e poucos, né? É que daí a gente acabou ficando um bom tempo sem se ver, né? Da terceira da terceira série até o terceiro ano do ensino médio, né? Exato. Isso sem contar desse tempo que a gente ficou separado. Ficou separado assim, em distância. Sim. Mas é bastante, mesmo assim. Sim. É doido. Sim. Mas eu acho que no final das contas, cara, a gente, graças a Deus, graças a oportunidade que a gente teve de construir essa amizade, ela foi bem importante. Foi importante pra mim e é importante pra mim, com certeza pra você. Espero que pra vocês também. Tem meus interesses. Não posso ficar falando muito. Mas o importante é que, tipo assim, até hoje um ajuda o outro sempre que precisa, assim, um sempre tá disposto ali a ajudar o outro. E, cara, graças a Deus, sou bem grato aí à amizade de vocês. E, cara, relembrar esses momentos assim são momentos que marcam, né, bastante.
E que eu acredito que aí no decorrer das nossas conversas vão surgindo as lembranças. O Roberto com certeza vai lembrar de muita coisa, que o bicho é bom pra recordar as coisas. O bicho é um baú. Às vezes a gente tá do nada, assim. De repente ele, pum, vem com as recordações. Caramba, mano, você tirou isso da onde? Verdade. Outra pior que é, cara. E assim, é uma memória que serve às vezes pra lembrar umas coisas nada a ver, assim, do... Acho que um dia ali que eu tava falando com o Alan, que eu comecei a falar do... Era o Mr. Bean da Paulista, alguma coisa assim, foi um cara que abordou a gente de uma vez, do nada. Cara, muitos anos atrás, sabe aquele sujeito aleatório que surge na rua do nada e vem falar com você? Cara, aí na hora de, sei lá, eu tô numa prova pra lembrar alguma coisa pra fazer o exercício, eu não lembro. Impressionante. E memória boa é pra coisa da hora, hein, mano? Pra lembrar só pra coisas importantes, né? Verdade. Mano, é isso que é amizade, né? Você, tipo, tá assim, conversando umas coisas sérias, de repente um do grupo vai lá e aí há umas lembranças que vem na mente e aí muda totalmente o assunto aleatório, tá ligado? Fica engraçado. O Roberto é desses, rapaz. O Roberto, e não é só o que mais lembra, era o mais corajoso também. Em diversos pontos, né, Cole? Acho que não podia desafiar o Cole que ele abraçava o desafio, velho. Né? Ela falou, eu duvido. Ah, você duvida? Mas isso aí Deixa pra depois. É até perigoso, né? Porque às vezes o duvido, né? Vai saber que tipo de desafio vai surgir. Então, mas isso aí. O detalhe a gente deixa pra outros momentos. Mas, pô, já fico feliz com esse tempinho que a gente tá conversando aqui. Esses já deram pra conhecer um pouquinho de como vai ser daqui pra frente. Eu fico feliz de ter tido essa ideia imediata, assim, porque se eu ficar se estendendo muito assim, será que vai funcionar? Será que não vai? Será que vai? A gente não ia já de colocar na prática, né? Outra coisa que os meninos sempre falam pra mim, nossa, uma hora é muito de pôr na prática. E é justamente por isso, pra gente pagar pra ver como vai ser, né? Mas é gostoso, velho. Tipo, é isso aqui, ó. Conversar com esses dois aqui. Aquilo que eles falaram no início. Às vezes você tá no seu trampo ali, conversa, trabalhando, se estressando no trampo, aí você abre uma chamada dessa aqui, seus estresses vai tudo embora. E vocês que estão acompanhando aí, que estão assistindo aí, tenho certeza que já estão indo, lembrando dos seus amigos. Às vezes vai bater aquela vontade ali de trocar uma ideia com um brother ali, com um amigo, tá ligado? E é isso que a gente quer incentivar também, valorizar as verdadeiras amizades. Essa é outra ideia do projeto. Com certeza. Eu acho que também a amizade ela pode vir de vários lugares, né? Então, inclusive a própria família, né? Às vezes a pessoa ela tem alguma trava ali social, digamos assim, né? A pessoa tem mais dificuldade em fazer amizade. Pô, uma pessoa da própria família pode ser amiga. Os pais, meus pais sempre falaram isso, né? E é verdade. Os melhores amigos ali, de fato, são os pais, né? O pai e a mãe. Eles sempre vão querer te ver bem. Não que o seu amigo, sua amiga não vá querer, mas pai e mãe, né? A gente sabe que são únicos e eles, de fato, querem o nosso bem. Mas, assim, uma amizade, cara, igual a nossa, assim, graças a Deus, ela ajuda em muita coisa. Principalmente, como você disse, às vezes você tá mal, você vai querer conversar com um ou com o outro. E, parece que, assim, aquela angústia, aquela agonia, só desabafar ali, cara, já ajuda demais, sabe? Às vezes você precisa só de alguém pra escutar, né? Vira... Cara, é como se fosse uma sessão de terapia semanal, né? Verdade. Tipo, a gente vir trocar essa ideia, né? Pessoas que... acho que essa amizade de longa data também proporciona isso, né, pessoal? Tipo, de você poder conversar com pessoas que você confia, às vezes falar sobre assuntos que você não vai chegar e falar com qualquer outra pessoa, né? Então esse papo, assim, durante
A semana é tipo uma sessão de terapia mesmo. Às vezes você tem aquela semana ali mais agitada. E, pô, como que é bom, assim, às vezes você não vai conseguir ir lá num bar pra seus amigos e tal, mas, pô, se reunir, assim, pra trocar essa ideia também já é muito bacana, né? Sim, isso é. Uau, demais, mano. Isso é doido, porque é aquilo, né? Às vezes a gente tendo a rotina, a gente não tem um espaço ali, às vezes, pra dialogar. Que às vezes a gente quer, né? Tipo, porra, mano, seria da hora sair com o Roberto, sair com o Matheus, ou então ligar ali. Mas às vezes a rotina do dia a dia acaba impedindo de ter esse momentinho ali. Mas a gente sempre que sobrava um momentinho do tempo, a gente sempre falava com o outro ali no grupo ali e falou, mano, vocês vão estar disponível tal dia, tal horário? Que nem agora, a gente combinou assim. Ah, mano, eu vou estar, então, vamos fazer uma call ali, vamos chamar. A gente ligava e não dava outra, ficava 3, 4 horas, lógico. Aqui vai ser diferente, aqui já é algo mais pautado, né? É papo sem rascunho, mas vocês também, eu acho que iriam enjoar da gente aqui falando 3, 4 horas aqui no pé do ouvido de vocês, né? Então, a gente tá limitando o tempo aqui, mas as nossas conversas, quando a gente vai trocar ideia mesmo, pra vocês verem, é de 3, já chegou até 4 horas, isso não é exagero não. Já até contei, já. Principalmente quando o Roberto pega pra falar, né, não? Olha aí, ó. Somente pro. Cara, é bom falar, né? Mas não, mas uma coisa que o Matheus sempre fala, mano, isso é bom. Ele falava pra mim, Alan, isso é bom, mano. Porque a gente tem equilíbrio. Que nem o Matheus, ele é mais. Eu acho que ele é até mais que eu, reservadão. Eu sou, tipo, meio termo e o Roberto é o extremo. Aí pra ter esse equilíbrio. Aí a gente. O Matheus já tá até. Você concorda? Tipo assim, na balança, né? Porque imagina se não tivesse um amigo Roberto na vida de vocês. Eu acho que seria sem graça pra mim, tá ligado? Mas é, O pior que eu até. Foi mal, mano. mas assim. Pode falar aí, mano. Mas é que eu falo assim, mas é bom ter pessoas que conversam. Porque, tipo, se fosse eu e o Matheus, quando a gente ia sair, quando tinha os compromissos dele, a gente conversava pouco, assim, tipo, a gente conversa, mas não com o Roberto. Quando o Roberto sai, a gente tá tudo. Ainda é isso, mano, né? Sempre vai ter um que é mais reservado, em qualquer ciclo de amizade. Sempre vai ter um que é mais reservado, outros falam um pouco mais, né? Então, é normal ter toda a amizade aí, assim. Os pior que vocês estavam falando, até que eu falo bastante, eu falo mesmo, mas, nossa, eu já vi umas pessoas que, cara, até no trabalho, assim, eu fico até impressionado. Tipo, de falar, assim, falar muito, interromper, ou levantar a mão várias vezes numa reunião. Cara, É complicado. É complicado. É que acho que é questão de, tipo assim, tentar um equilíbrio, né? É não falar também sem parar, mas também ser totalmente quieto não faz bem pra pessoa. Principalmente aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, cara, tudo que envolve qualquer coisa, principalmente relacionado à profissão mesmo. Cara, você precisa ter um network, você precisa saber se comunicar. Então, a pessoa ela tem que saber sempre dosar, né? Às vezes uma pessoa fala bem, se comunica bem, tem coisa pra compartilhar, mas se ela fica lá falando por, sei lá, 1 hora, claro, uma coisa é uma pessoa que tá numa palestra, que tá um professor, tá dando uma aula, alguma coisa desse tipo, ou um vlog e tal, que você quer realmente ouvir aquela pessoa, é uma coisa. Outra coisa é você tá ali frente a frente, trocando uma ideia, e a pessoa fica falando sem parar, né? Ou a pessoa nunca fala nada. Então tem que ter o equilíbrio também, né? Tem que ter o equilíbrio, porque senão fica complicado. Sim. Eu acho que né, a gente entrou num ponto aqui agora, que na vida tudo tem que ter equilíbrio, né, mano? Eu acho que em tudo, todas as áreas da nossa vida tem que ter equilíbrio.
Porque senão é aquilo, o que for muito exagerado acaba te prejudicando. E o que for pouco também acaba te prejudicando, tá ligado? Então esse é um ponto que você entrou aí que é importante falar também. Sim, Não só em relação à amizade que a gente tá conversando aqui, se apresentando, né? Falando um pouco de cada um aqui, mas como você falou sobre ao extremo, que a gente brincou aqui, o Roberto fala muito, mas é aquilo, tem que ter o equilíbrio mesmo. sim, mas que nem sendo justo, né? Hoje eu vejo o Roberto muito mais. O Roberto, por exemplo, é um dos caras que mais mudou, né? De nós três, eu acho que de nós três, assim, nós três mudamos bastante. E o Roberto mudou muito também nesse aspecto, assim. Hoje eu vejo que você é bem mais equilibrado, né? Assim, em questão de, tipo, em tudo. Porque antes você ficava meio puto também, meio rápido, né? Você ficava puto muito rápido. Não, mas, ó, cara, a gente vai passando o tempo, a gente vai pegando, assim, as experiências e tal, vai mudando, acho que é natural, assim, do ser humano. Sim. Uma parada, assim, que eu acho que é importante é a gente ver aspectos mesmo que às vezes a gente olha pra nós mesmos e fala, pô, isso aqui, cara, isso aqui eu não curto tanto. Pô, vou mudar. E assim, qualquer coisa em relação à mudança leva um tempo, né? E às vezes quando você tem uma característica, assim, por muito tempo da sua vida, para você mudar essa característica vai levar um tempo considerável, vai exigir uma estratégia, né? Você vai lidar com crenças. Nossa, eu já tô levando pra um outro lado, né, cara? Então, mas isso mano, é justamente isso que eu gostaria de estar criando esse projeto por conta para as pessoas verem. E como a gente vai conversando de um tema, a nossa mente vai puxando para outros temas. Às vezes a gente fica muito preso nisso. Caramba, já tô entrando em outro assunto, tá ligado? Mas não, mano. Tem que ser natural mesmo. Isso mesmo, tipo, sempre vai puxando novos assuntos, né? E até essa questão que a gente... O projeto, acho que, é claro, é a gente registrar, né, tudo isso que a gente fala. Até mesmo, eu acho que isso é bom porque, por exemplo, eu sou um cara que eu não, fazendo uma autocrítica, eu não falo tão bem. E esse tipo de projeto também, além da gente trocar uma ideia, conversar entre a gente, e claro, se alguém for ouvir ali a nossa conversa, que ela possa, de alguma forma, tirar algum proveito, né, do que a gente fala, alguma informação, só para ter uma companhia ali, digamos, né, enquanto tá fazendo ali alguma coisa e deixa ali escutando, mas também pra gente Menos evoluir. quando estiver cagando, né, pessoal? Se estiver cagando, legal. Destino, mano. Eu acho assim. Rapaziada, vamos descontraindo. Fala aqui qual amigo Roberto que vocês têm no radar. Não, deixa eu só vocês aí. Porque eu tenho certeza que toda roda de amigo tem um Robertão aí. Ai, cara, mas no final das contas é isso, cara. É a gente trocar uma ideia e evoluir também, né? Conforme a gente vai conversando, a gente vai colocando aqui novas ideias. Inclusive, por mais que a gente não traga um roteiro, não tenha um roteiro, como o Alan disse no início, a gente vai conversar sobre diversos assuntos que a gente acha relevante, sobre amizade mesmo, que eu acho que seria o ponto principal do canal, né? E eu acho que isso é importante, você saber identificar também pessoas que podem ser suas amigas verdadeiras. É que isso também é um assunto bem complexo, né? Uma coisa que, tipo assim, não é tão simples. Às vezes a pessoa pode fingir. Então, assim, eu não vou entrar nem nesse mérito agora, mas o importante é a gente trazer essas reflexões, né? É trazer essas reflexões, esses pontos, não só para quem for assistir, ouvir, pensar, mas a gente também, né? A gente sempre tá com isso em pauta, assim, né? E com esses assuntos na mente pra gente poder sempre estar também discutindo e evoluindo também, né? Uma coisa também que eu acho legal quem for ver no início,
dar ideias do que gostariam de ouvir das conversas que a gente vai ter futuramente aqui. Porque vocês podem perceber que a gente começa sempre com ideia principal e vai rodeando ali o assunto. Só que a gente sempre volta para a ideia principal, né? Nunca fugindo sempre assim do que foi ali o escopo inicial. Mas é isso, cara. Mostrar para vocês esse lado real, esse lado de amizade e esse lado de a longo prazo, né? Também. Porque isso aqui, como eu falei lá no início, vai ficar registrado. E lá na frente, eu, o Matheus, o Alberto, a gente vai ver, sempre vai bater aquela vontade de ver, de relembrar. Assim como também vocês vão ter a nossa evolução, né? Vocês vão estar vendo a nossa evolução aqui nesse projeto. Todos vão dar risada do início aqui, né? Vai ver, pô, legal, começaram ali e tal, vai ter incentivos pra caramba. Mas ao longo do tempo a gente vai aprendendo muitas coisas. Vai aprendendo a focar mais ali num determinado assunto, ouvir opiniões de pessoas que podem vir dar ideias pra gente, entendeu? Então é isso, esse primeiro vídeo aqui é pra nos apresentar o Matheus, apresentar o Roberto, apresentar o projeto de como vai ser. E espero que vocês gostem. Futuramente acompanhem nosso canal aí, se inscrevam, né? Tem que sempre fazer essas chamadinhas assim para poder dar um incentivo pra gente ali também, pra tá batendo um papo junto com vocês, que aqui tipo é como se fosse uma mesa de amigos, mas sempre incluindo vocês aí no comentário também, com ideias e novos assuntos que a gente possa abordar aqui. É isso, galera. Obrigado aí pelo papo, né? Foi bem legal. Primeiro de muitos aí, se Deus quiser. E agradecer aí pra galera que ouviu. Deixar aí uma curtida no vídeo. Deixar alguns comentários aí do que vocês gostariam de ouvir no próximo bate-papo aí. E valeu aí, meus amigos. Desejar pra vocês aí também uma ótima semana. Opa, valeu, cara. É isso aí. Finalizando aqui um dominguinho, né? Hoje é domingo. Então, finalizando aqui, agradeço aí pelo tempo de vocês também. Foi bom trocar essa ideia, sempre bom conversar aí com vocês. E você aí que tá do outro lado também acompanhando, ouvindo. Se você tiver alguma sugestão, fica à vontade, como o Alan e o próprio Roberto disseram, né? Fica à vontade para colocar aí nos comentários. E a gente com certeza vai levar em consideração. E, se Deus quiser, que esse projeto aí se perdure por muito, muito tempo. Beleza? É isso aí. Valeu, pessoal. Boa. E uma coisa que eu vou querer sempre deixar no final, rapaziada. Sempre fazer uma pergunta pra vocês. Isso vai ser sempre registrado aqui pra gente. Beleza, Matheus e Roberto? E a pergunta é tipo assim... Uma coisa que vocês aprenderam essa semana... Eu vou começar contando, tá ligado? Uma coisa que eu aprendi... Principalmente nos assuntos que a gente entrou aqui nesse vídeo, é valorizar as pessoas que a gente ama, tá ligado? Valorizar a amizade, valorizar a família e valorizar tudo que Deus permite ter nas nossas vidas, que é emprego, saúde, tudo. Então essa semana o que eu aprendi a valorizar foi isso. Cara, eu não sei se foi exatamente essa semana, mas assim, trazer justamente, né, algo que eu tenho tentado implementar na minha vida, que é de fato a gratidão, né? Gratidão a tudo e sempre ter a consciência tranquila e em paz que Deus sabe o que faz. A gente precisa ter responsabilidade, a gente precisa sempre planejar as nossas ações e acreditar que vai dar certo, né? E eu acredito que sentindo essa gratidão, fazendo um planejamento e indo atrás de forma inteligente, a gente consegue alcançar os nossos objetivos e, consequentemente, também ajudar outras pessoas, principalmente as pessoas que estão ao nosso redor, né? Boa, mano. E você, Cole, uma coisa que você aprendeu essa semana, moleque?
Boa, pessoal. Gostei aí das reflexões. Tava buscando aqui na memória e algo que eu coloquei assim que como com o aprendizado da semana, né? E que eu tô procurando implementar seria a questão da valorização do tempo. O tempo ele é bem importante, né? E ele vai passando. E eu fiquei pensando muito em como utilizar esse tempo da melhor forma, né? E aí, voltando um pouco no assunto que a gente estava falando ali no início, sobre correria e tal, como usar esse tempo da melhor forma para que a gente consiga, ao mesmo tempo que a gente lida com as nossas responsabilidades, a gente consiga também cuidar melhor do corpo, da mente, né? E até quando você comentou, né, da conversa aí no domingo, eu já quis me planejar e para reservar esse tempo agora para noite, sabe, para isso. Então, eu colocaria isso, valorização do tempo ali. E lógico que eu acho que isso que a gente vai aprendendo na semana vai se estendendo ao longo da vida, né? A gente sempre vai adquirindo alguma coisa nova, sei lá, em relação à gratidão, né? Enfim, poder colocar ali. É isso. Da hora, moleque. Eu quis fazer isso realmente é pra perguntar pra vocês aí que estão assistindo também. Pra vocês refletirem. O que vocês aprenderam essa semana? A gente falou aqui e serve de reflexão pra vocês também. Beleza? Então eu vou deixar um nosso abraço aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agora encerrando de fato. E a gente vai gravando mais. No nosso tempo livre ali, a gente vai conversando mais vezes e vai registrando aqui pra vocês e pra gente. Demorou? Tamo junto e até o próximo vídeo.